Amém? Abre aí sua Bíblia, em Gênesis 25, Gênesis capítulo 25, versículo 19. Eu acho que não é Gênesis. Confere para mim se deixa eu ver se é isso aí. É isso aí, beleza, obrigado. Gênesis 25, no versículo 29. Abriu aí? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Aí acha um 29 grandão, não, um 25 grandão e depois um 29 pequeno, pronto. Gênesis 25, 29. Amém? Beleza, vamos ler. Certa vez, quando Jacó cozinhava um ensopado, eu vou ler aqui no telão, melhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Então, tem Jacó e tem Esaú, beleza? Jacó, irmão gêmeo de Esaú. O Esaú chegou faminto, fala comigo, faminto, com fome, sem janta. Chegou faminto. E aí, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. E respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha só, seu direito de primogenitura, direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Fala assim, de que me adianta? Do que me vale? Fala aí, gente, do que me vale? Isso, vale o quê? Um negócio desse? Do que me vale esse direito? Continua. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, fala comigo, desprezou. Olha isso, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Senhor, eu quero orar nessa noite, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que a gente possa mesmo ouvir sua palavra, e que possa criar raiz, que possa cair em um solo fértil e frutífero. Senhor, eu oro pelo meu coração, pelo coração de cada adolescente aqui, Senhor, que esse coração possa estar mesmo com expectativa, fome, desejo da sua presença. Senhor, que essa terra de coração possa ser uma terra onde essa semente da palavra vai cair e vai realmente frutificar, vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém, amém. Você já parou para pensar que as comidas mais gostosas são aquelas que fazem mal para a nossa saúde? Pensa, quem está com fome agora? Eu estou morrendo de fome, mano. Eu só almocei, estou a fim de comer. Mano, o que eu estou com vontade de comer um hambúrguer agora não está escrito. Uma batatinha frita, tá ligado? Sabe aquele hambúrguer, sabe aquele que assim, tipo, derrete? Mano, é disso que eu estou falando. Uma pizza, um pastel. Sabe aquela coxinha, sabe aquela? Quem curte uma coxinha, tipo, assim, fresquinha, não é aquele frango rançoso, não, é o franguinho, mano, feito assim na hora, principalmente se tiver com catupiry, vixe, de verdade, tá, não é catupiry zoado, refrigerante, a coquinha zero, vai ou não vai agora? Um chocolate bom, chocolate, não é aquelas bolinhas, guarda-chuvinha, tô falando de chocolate gostoso. A gente curte, mano, eu curto o dadinho, tá ligado? Eu curto. O dadinho é o pior, não é, Kel? O dadinho é o pior de todos, mano. O dadinho, sei lá, os caras pegam o resto de tudo com um pedaço de papel, tudo junto e colocam lá, vira o dadinho. Agora, a questão é, por que eu não posso comer isso todos os dias? Por quê, gente? Porque faz mal, não é? Tem um processo de coisas, por exemplo, se eu comer... Eu comeria hambúrguer todo dia, facilmente. Eu gosto demais de hambúrguer. Acho que é a minha comida preferida. Mas se a gente come esse tipo de comida,
né, isso se torna dentro de nós gordura, por exemplo, né? E aí a gente chama isso de colesterol. Se você tiver com o seu colesterol muito alto, são níveis de gordura dentro de você, e isso provavelmente, se você tiver com algo com um alto número aí de colesterol, você vai entupir a sua veia. Sabia disso? Sabia que pessoas morrem porque estão com colesterol alto, porque estão com um nível de gordura muito grande dentro do seu sangue. Essas gorduras ficam impregnadas nas paredes das nossas veias, do sistema sanguíneo, e em casos mais graves, como eu disse, chegam a obstruir a veia, ou seja, entope a circulação do sangue no corpo. Forte. Sabe o que acontece com a pessoa que acontece isso, que entope a veia? A pessoa não consegue viver, a pessoa morre, né? É pesado isso. O meu avô tem uma veia, sei lá o que é que ele colocou, mas é uma veia artificial, porque a veia dele entupiu do coração, ele teve que abrir o peito e colocar outra veia lá, porque a veia estava toda entupida. Então, cara, é um milagre, ele está vivo, mas ele teve que substituir essa veia por tanta gordura que ele tinha no sangue. Daí, vamos voltar para a questão inicial. Por que eu não posso comer todos os dias esses alimentos? Porque a sua circulação pode entupir de tanta gordura, ou melhor, de tanto lixo que a gente vai comendo ao longo dos nossos dias. Forte, né? Agora, o que isso tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com Esaú? O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Você lembra qual é o assunto que a gente tem conversado? O nome da nossa série é a série Pornô Detox, e a gente está falando sobre a toxina da pornografia nas nossas vidas, ou de qualquer outra compulsão, de qualquer outro vício que a gente pode ter. A Raquel falou da última vez, mas eu quero só lembrar, né, o que é pornografia. São imagens, são vídeos eróticos com a intenção de trazer excitação para quem consome. São imagens, gente, de pessoas fazendo o que não presta. Né? Vamos lá, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Né? E aí a gente entende que esse tipo de alimento, para nossa mente, funciona como uma comida podre. Pornografia é exatamente o que representa um fast food de hambúrguer. Um prazer rápido e acessível. Você pode trocar a pornografia por qualquer outro tipo de pecado aqui, que não tem a ver com algo que combina com a sua nova natureza. O ponto é que nós percebemos o momento em que esse tipo de alimento vai entupir a nossa vida, pois o processo de esgotamento da mente é lento e repentinamente, de repente, ele trava. É assim que acontece com alguém, por exemplo, que tem uma parada, alguma coisa nesse tipo. O cara tem um infarto. Porque entupiu tudo no cara e o cara, de repente, ele vai para o hospital. Tem gente que não consegue voltar do hospital mais, porque entupiu tudo. Porque o cara foi consumindo tantas coisas, ele foi colocando tanta porcaria para dentro dele, e isso acontece. Agora, isso acontece na nossa mente, isso acontece na nossa vida espiritual, isso acontece na minha e na sua alma. A gente está o tempo inteiro se empanturrando de prazer, o tempo inteiro se empanturrando de dopamina, com esse hormônio do prazer, e a gente cada vez quer um nível maior de coisas que podem nos trazer prazer. Quando a gente vê, a gente está tendo algum tipo de problema, ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que não conseguem mais andar perto um dos outros, pessoas que não conseguem mais ter relacionamento, nem mesmo com a família. A gente começou a falar isso, eu preciso repetir, né? Alguém que está acostumado com um nível alto de dopamina que esses vícios e essas compulsões geram em nós, quando vai sentar na mesa no domingo, na casa da avó, para ouvir o vô falar alguma coisa, e que geralmente o vô repete a mesma conversa há uns 10 anos já, você não vai ter mais prazer. Você acha que você vai ter prazer de conversar com seu avô? O que vai ser mais prazeroso? Você trocar uma ideia com a sua família, com seu pai, que vai, de repente, te dar um veja bem ali, de algumas coisas que você precisa acertar na sua vida? E você quer competir isso com algum vídeo pornográfico? Você quer competir isso com um jogo? Você quer competir, trocar ideia com os seus pais e com a sua família, com o seu irmão,
mais novo, geralmente, né, que a gente acha mais difícil de lidar. Quem é irmão mais velho tá ligado, eu sou o irmão mais velho, né? É um pouco mais difícil de lidar, não é isso? Então, como é que você vai ter prazer de estar nesses ambientes? Que nível de dopamina você acha que isso gera? Agora vamos lá, qual é o nível de dopamina que você acha que a Bíblia gera e o nível de dopamina que um conteúdo pornográfico gera? Como que você vai conseguir estudar para uma prova, ter prazer em estudar para uma prova, se você está enfiado num vício, numa compulsão como essa, que te gera tanto prazer rápido e de baixa qualidade? Vamos combinar. Sim ou não? Não tem como. A gente vai precisar desintoxicar a nossa alma, desintoxicar a nossa mente, desintoxicar os nossos olhos. A gente só consegue fazer isso através da água que Jesus oferece para nós. Jesus é a água que limpa e desintoxica as coisas que estão no nosso interior. Quanto mais nós nos alimentamos de Jesus, quanto mais nós bebemos de Jesus, nos abastecemos dele, mais o Senhor vai nos limpando e nos libertando desses vícios que nos pegam e nos aprisionam. O Senhor vai tirando isso de nós. E a gente vai aprendendo que na presença do Senhor existe muita alegria. Na presença do Senhor existe uma satisfação verdadeira, um prazer de verdade, um prazer que só o Senhor pode nos dar, e um prazer que eu e você fomos feitos para nos encher. Esse foi o prazer que eu fui criado para sentir. Amém? Vai dando um glória aí para mim, só para eu... assim, aleluia, glória a Deus. Sabe, foi isso que aconteceu com Esaú. Ele pensou assim, não, comer isso aqui não vai dar nada não. Comer esse prato de lentilha aqui, tá suave, é só um prato. Deixa eu arrumar aqui que tá torto. É só um prato de lentilha, tá de boa. Mas a história terminou muito zoada para ele. Deu ruim, assim, deu ruim demais. Deu ruim, muito ruim. Depois de um dia cansativo, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então, se liga, ele estava faminto, estava morrendo de fome, e ele decidiu ceder à satisfação imediata, ignorando o valor eterno da sua bênção. Quando nós estamos famintos, nós queremos comer qualquer coisa que tiver para matar a nossa fome. E o lance é que a gente não se importa com a consequência que vem depois de nós comermos besteira. E pode dar muito ruim. Foi isso que aconteceu com ele. E eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre 3 lições. 3 coisas que a gente pode aprender com a vida de Esaú. 3 nãos que a gente pode aprender com a vida de Esaú. Faz assim comigo. 3 nãos. Isso, 3 nãos. Primeiro não. Não deixe de se alimentar diariamente. Olha o que Esaú falou. Ele falou, deixa eu comer um pouco desse ensopado vermelho. Eu estou o quê? Faminto. Eu estou morrendo de fome. Por que ele estava morrendo de fome? Porque provavelmente ele ficou muito tempo sem comer, gente. Ele deixou de se alimentar em algum momento. Faz sentido isso? O que acontece com a gente? Quantas vezes eu já fui no final do culto, morrendo de fome, como eu estou agora? Provavelmente, não sei se eu vou fazer isso hoje. Não, hoje tem comida, a gente fez comidinha lá, tá top. Mas teve dias que, cara, por causa da correria nossa, da dinâmica aqui do culto, de tantas coisas para preparar, a gente não preparou comida antes, e a gente estava exausto, a gente estava morto de fome, e aí, adivinha o que eu fiz? McDonald's, BK, 2 por 25, né? Tá valendo. Foi exatamente isso que Esaú fez. Então, uma coisa que eu preciso falar com você, cara, se alimenta espiritualmente. Cara, isso é um lembrete mesmo pra gente, sabe? Assim como o corpo precisa de comida, a nossa alma precisa da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de comida, a gente precisa se alimentar de quem o Senhor é. Se a gente não se alimenta, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, a gente cai em qualquer tentação. Vocês estão comigo aqui? Está entendendo o que eu estou falando? É prático, é simples, mas é real. Isso acontece na nossa vida semanalmente.
Quem aqui não começa depois do culto de sexta-feira, tá forte, tá lindo e tal, aí sábado você coloca lá um louvor, aí domingo você já esqueceu, porque teve coisa na casa do vô, da avó, foi para o sítio, não sei de quem. Segunda-feira, aula, 7 da manhã. Pá, vamos para a aula, e aí agora é aula integral, vai até as 4 da tarde, 5, depois disso tem aula de inglês, depois disso tem boxe, depois disso que lá tem natação, você chega, sei lá que horas em casa, o que você vai fazer? Dormir. Aí terça-feira, o que acontece? A mesma coisa. E quarta-feira? A mesma coisa. E aí deixa eu te perguntar, você come todos os dias normalmente? Você come, né? Não, você come, tipo, toma café, almoça, janta, né? Saco vazio não para em pé, não é não? Agora, da mesma forma é a nossa vida espiritual. Quem disse que a gente não deve se alimentar diariamente? Eu e você temos fome e a gente precisa se alimentar. Agora, se você não se alimenta de Deus, adivinha? Você vai se alimentar de outras coisas. Sabe? De porqueira. De coisas que entopem a sua veia espiritual. E que você pode, de alguma forma, a gente troca a vida com Deus por qualquer prato de lentilha que a gente vê pela frente. Nós precisamos, gente, ser constantes e intensos na palavra de Deus. Repete comigo assim, constantes e intensos. Constantes e intensos. Constante é sem parar, é diariamente, é de dia, é de tarde, é de noite, é você colocando um despertador no seu celular para te lembrar que você precisa olhar para o Senhor, para que você precisa, de alguma forma, lembrar do versículo que você leu, de algo que o Senhor te tocou, ou você ser lembrado de fazer uma oração ao Senhor. Faz isso. São estratégias, marca um horário para você ter tempo com Deus. Qual é o horário que é melhor para você? É depois que você chega da escola? Não, quando eu chego da escola eu chego muito cansado. Então é antes da escola? Não, quando antes da escola é muito cedo. É na hora do almoço que você vai dar um tempo para o Senhor? Quando vai ser isso daí? Que horas vai ser? Você precisa se alimentar, senão você vai morrer. Sacou? A ideia é essa. Qualquer outro tipo de prato que colocarem na sua frente, você vai cair. Ter uma alimentação diária com o Senhor. E intensidade tem a ver com esse nosso coração de falar, Deus, eu te quero, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor envolva todos os meus sentidos, as minhas emoções, eu quero estar envolvido com o Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti. Ser intenso na presença do Senhor, a gente precisa se apaixonar por Ele, mano. A gente não é apaixonado pelo Senhor. A gente não ama o Senhor, não. Você não está ligado? Você não está ligado, mano? Fala assim, eu preciso ser apaixonado por Jesus. Olha lá, tá vendo? Fala assim, mano, eu preciso ser apaixonado por Jesus. Fala com gosto, vai, abre a boca aí. Fala alguma coisa. Vamos lá, mano. Nossa, eu tô pregando pra gente de 70 anos. Vamos lá. Cria hábitos, bons hábitos. Tenta estabelecer uma rotina de leitura da Bíblia e de oração. Faz isso, fala com o líder da sua célula, acha aí, né, planos bíblicos na YouVersion, baixa um aplicativo, né, que se chama Glorify, baixa aí agora, chama Glorify, baixa aí, pega o seu celular, você só fica baixando jogo, só baixando aplicativo sei lá do que, né, baixa aí, Glorify, aí todo dia você vai abrir esse aplicativo, coloca um despertador, e esse despertador vai falar para você, glorify. Aí você vai lá e glorify. Vai. Você vai falar com o Senhor todos os dias agora. Não tem mais, não tem o porquê. Sabe, gente, tem uma pesquisa. Essa pesquisa é real, verdadeira. Foi feito por eu não sei falar muito bem, tá? Mas chama Center of Bible Engagement. Vixe. Essa pesquisa foi feita com mais de 40 mil americanos. E aí essa pesquisa fala que esses caras leem a Bíblia por pelo menos 4 vezes na semana. 4 vezes na semana, gente. E aí, essas pessoas têm os seus comportamentos mudados
depois de começarem a ler a Bíblia 4 vezes por semana. Então, olha só o que começou a acontecer de transformação a partir do momento que o cara começou a ler a Bíblia semanalmente. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva caem em 32% dessas pessoas, desses 40 mil, tá? Estou falando sobre... A porcentagem tem a ver com o tanto de pessoas. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc. Caem em 40% dessas pessoas. 57% de pessoas têm menos chance de problema com álcool. O sentimento de estagnação espiritual caiu em 60% dessas pessoas. E, olha só, 61% menos chance de se envolver com a pornografia. Que louco. Sabe o que esses caras fazem? Eles começaram a ler a Bíblia 4 vezes por semana. Isso começou a transformar a vida deles. À medida que eles vão olhando para a palavra, eles vão lembrando quem eles são, eles vão se envolvendo e se relacionando com o Senhor, e o Senhor vai transformando eles, mudando o comportamento, mudando a forma de pensar, mudando os hábitos deles. Então isso é um desenvolvimento de um bom hábito. O lance aqui, a gente vai precisar de disciplina para isso, né? Quem aqui, por exemplo, não quer ser um melhor filho, um melhor cristão, alguém que se desenvolve melhor na presença do Senhor, que quer se desenvolver no relacionamento com Deus? Não quer? Quer ou não quer? Cara, a gente quer isso, a gente quer que isso aconteça, mas a gente não quer o processo, entende? A gente quer o resultado, mas o processo ninguém quer. Agora, o lance é que o processo é onde a gente curte a presença de Deus. O processo é onde a gente aprende a relacionar. O processo é onde a gente aprende a amar. Não é, meninas? É isso aí. Então, a primeira coisa, qual é? Não deixe de se alimentar. O segundo não, que a gente aprende com Esaú, é não deixe de valorizar o que você tem. Fala comigo, não deixe de valorizar o que você tem. Não deixe de valorizar o que você tem. O versículo fala que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Mano, você tem noção do que é isso? Naquela época, hoje não tem muito mais esse significado, principalmente pra gente aqui no Brasil, mas naquela época, o primogênito de uma família tinha uma importância muito grande. Ele era gêmeo de Jacó, só que ele nasceu primeiro, né? Jacó nasceu agarrado no tornozelo dele, no pé dele. Mas ele nasceu primeiro, ele era o primogênito. E existia uma bênção sobre o primogênito. A primeira coisa é que ele tinha uma herança dobrada dos demais restantes dos irmãos. A bênção dele era em dobro. As coisas que ele herdava do pai era em dobro. Então, começa aí. Eles não eram um pouco ricos não, tá? Porque eles eram netos de Abraão. Então, se liga, Abraão, Isaac, e aí nasceu Jacó e Esaú. Lembra disso? Deus, o Senhor que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra dessa frase que aparece bastante na Bíblia? Quem já ouviu essa frase? Conhece isso? Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó. Esses são conhecidos como os patriarcas da família, do povo de Israel. Esses caras começaram o povo de Israel, veio deles, né? Então, cara, os caras não eram pouca coisa, era algo muito sério. E aí, o que aconteceu? Esaú era parte da linhagem, da promessa, que incluía a bênção de Deus a Abraão, seu avô, garantindo que as suas gerações seriam abençoadas. Existia uma bênção muito grandiosa para a vida de Abraão e da sua linhagem. E Esaú iria dar sequência nessa bênção do Senhor. E adivinha o que ele fez? Trocou por um prato de lentilha. Olha que lindo, que incrível. Outra coisa, Esaú, ele perdeu o direito da bênção espiritual de Deus e ele não fez parte da linhagem do Messias. Sabe por quê? Jesus, ele é da descendência de Abraão, Isaac, e deveria ser quem? Esaú. A gente fala hoje Abraão, Isaac e Jacó porque ele vendeu esse direito por causa de um prato de lentilha. Olha que besteira esse cara fez.
Era para a gente falar assim, Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele, sabe o que ele fez? Vendeu porque ele estava com fome. Ele não deu valor ao que ele tinha. Vocês estão entendendo, gente? Não deu valor. Outra coisa é que ele tinha um papel de sacerdote como primogênito. Ele era aquele que liderava, trazia liderança espiritual para toda a família. Quando seu pai morresse, ele ia ser o cara que ia ser líder da família. Mas ele foi liderado pelo seu irmão mais novo. Imagina aí, quem era o irmão mais velho, o seu irmão mais novo fala assim, mano, então, você lembra aquele dia lá que você vendeu para mim? Aquela troca lá? Então fica quietinho aí que agora eu que estou no comando. O que isso significa para nós, gente? Você já pensou o tanto de coisa que nós temos em Deus? Pensa nas bênçãos e em tudo o que Deus já te deu. Pensa aí. Pensa na sua casa, pensa na sua família, pensa na sua salvação, no perdão pelos seus pecados. Pensa aí em todos os privilégios e todas as coisas que a gente pode desfrutar no Senhor. Um relacionamento com Ele, um Deus que fala comigo e com você, que perdoa os nossos pecados, que nos dá vida eterna, que nos dá alegria, nos dá paz, justifica a gente. Tantas coisas que a gente pode viver com o Senhor, tantas coisas que Ele proporciona para nós. Pensou aí? Quantas coisas incríveis a gente pode viver com Deus. Agora, Esaú, ele não valorizou o que ele tinha. Agora, quantos de nós também não valorizamos? Quantos de nós não damos valor para o que a gente tem em Deus? A gente prefere buscar lá fora no mundo coisas tóxicas que vão nos fazer mal e que podem nos fazer morrer espiritualmente, até mesmo morrer fisicamente. Quantos de nós abrimos mão daquilo que nós temos, porque nós não damos valor para o que você já tem, já está disponível para mim e para você. Não são só as bênçãos espirituais que eu estou dizendo, mas também existem coisas que o Senhor, como eu disse, nos proporciona uma família bem estruturada, pais que nos amam, pessoas responsáveis por nós que nos amam e cuidam da gente, dão coisas para nós, dão carinho, dão amor, amigos que querem estar conosco e nos levam para o caminho mais perto de Deus, pessoas aliás, coisas que nós temos que, cara, quantas pessoas querem ter coisas que a gente tem e a gente, né, muitas vezes não sabe dar valor, nós não somos gratos a isso. Então, presta atenção. Nós temos amigos tão queridos na igreja, mas nós não damos valor para eles, e a gente prefere os que não têm nada a ver com Deus, geralmente os que maltratam a gente e os que fazem tudo errado. A gente abre mão dos nossos amigos que nos amam e nos ajudam a se aproximar do Senhor, por pessoas que não querem o nosso bem e intoxicam a gente. Fala isso, não acontece comigo, com você. Fala real. Sim ou não? É ou não é? Nós preferimos estar em outros lugares e não na célula. A gente não dá valor na célula, a gente prefere ir na festa do peixe do nosso amigo. A pessoa trabalha, o líder de célula trabalha, faz faculdade, tem coisa para fazer, está tirando isso, está fazendo aquilo lá, tem estudo, tem tudo. Cara, o único dia que ele teria para descansar, sabe o que ele faz? Ele tira um tempo para orar ao Senhor, para se preparar, para dar um estudo muito louco para você, para que você seja ministrado pela palavra de Deus. Ele te dá tudo o que ele tem naquele dia, e sabe o que você dá? Se der, eu vou. Pô, você está dando valor para o que você tem mesmo? Você está entendendo o valor que você tem? Você está entendendo o valor das coisas que você tem? A gente tem aqui, toda sexta-feira, durante anos, um culto que está ministrando ao seu coração. Aí você vem, obrigado pelo seu pai, e fica bicudo. Lá no fundo, parado, como se nada tivesse acontecendo, que não fosse para você. Você entra e sai e não escuta nada. Ah, vamos lá, né? Que valor que você está dando para as coisas do Senhor? Vocês estão entendendo? Onde que é? O que eu quero dizer com isso? Era o que Esaú estava fazendo.
Ele não deu valor para todas as bênçãos que ele tinha na mão dele. Ele abriu mão por algo muito inferior. Muito inferior. Muito. É tipo assim, você tem um Play 5 e um Mega Drive. Alguém conhece isso? Então, só para você ter noção qual é o nível do Mega Drive. Você não conhece. Aí, você troca o seu Play 5 por um Mega Drive. É isso. É isso que a gente faz. Não tem comparação. Nós preferimos outras pessoas e não damos valor à nossa família que tanto nos ama e cuida de nós. A gente prefere colocar um fone de ouvido e ficar trocando ideia com aqueles caras de jogos que ficam falando um monte de porqueira que entope a sua veia espiritual e você não fica um tempo com seu pai. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu pai? Qual foi a última vez que você falou para ele que você ama ele? Qual foi a última vez que você deu valor no relacionamento com a sua família? Você está entendendo? Meu amigo. Uma pergunta. O que você não tem valorizado na sua vida? O que você tem e está dando pouco valor para isso? Não deixa de valorizar o que você tem. Amém? Então, não deixa de se alimentar, não deixa de valorizar e não troque a bênção de Deus por algo momentâneo. Fala comigo, não troque a bênção de Deus por algo momentâneo. Não troque a bênção de Deus por algo momentâneo. O pessoal do louvor pode subir aqui, por favor. Não troque a promessa de Deus por algo que é passageiro, como Esaú fez. Esaú trocou a bênção de Deus, que duraria perpetuamente, por algo rápido, passageiro. Você já parou para pensar que esse prato de lentilha ia matar a fome dele e daqui umas 2, 3 horas ele estaria com fome de novo? Quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa? Quantas vezes eu e você trocamos algo que é espiritual, algo que eu e você estamos ali orando, buscando a Deus, construindo no Senhor, buscando, orando, a gente começa a ler a palavra e o Senhor começa a falar com a gente jejua, a gente começa a viver as coisas que a palavra de Deus fala, mas por um instante de fome, por um instante onde a tentação vem, a gente troca a vida com Deus por algo momentâneo e passageiro. E a gente fala assim, não, é só um prato de lentilha. É só umas bitocas que eu vou dar aí rapidinho. É só uma ficada. Não, é só um videozinho rapidão que eu vou olhar, não vai fazer nada para ninguém, eu estou aqui sozinho, ninguém está vendo, está tudo certo, fica só entre eu aqui mesmo e meu celular. Não, é só um teco. É só uma pitada. Não, é só um trago, é de boa, eu só vou experimentar, só uma experimentadinha assim, rápida. Não, é só um gole. Sabe de uma coisa? O só isso não vai dar nada, muitas vezes pode acontecer como Esaú. E a gente colocar tudo a perder, o nosso relacionamento, a nossa vida com o Senhor, a própria salvação. Você lembra do casal no Éden? Eles falaram, não, é só uma experimentada na fruta. Eu só vou dar uma mordida. Isso daí pôs tudo em xeque. Isso aí acabou e eles não puderam nunca mais, por causa de um fruto, uma comida. Eles não puderam nunca mais entrar no paraíso do Senhor. A gente fala assim, não, é uma coisa só. Cara, quantos de nós temos entrado nesse lugar? Quantos de nós temos nos colocado nesse lugar de falar assim, não, é só mais uma vez, deixa eu fazer só mais uma parada. Não, hoje é o último dia, vou fazer uma última vez. Trocar a presença de Deus, trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha, é nós trocarmos algo que é eterno, algo que nos dá satisfação e prazer de altíssima qualidade, algo que nós fomos feitos para ser e que nós fomos feitos para nos encher dele, por um prazer de baixa qualidade que não se equivale ao valor
da presença de Deus. Um Deus conosco, um Deus que é relacional, um Deus que nos ama, um Deus que quer estar junto conosco e falar com a gente. Um Deus que está falando o tempo todo e com um banquete na nossa frente o tempo todo, e a gente escolhe comer besteiras e fast foods espirituais, coisas que são prazeres momentâneos para satisfazer a fome eterna que nós temos no nosso coração. Talvez o Senhor esteja falando com você agora. Eu queria que você se colocasse de pé. A gente vai precisar entender que Deus é um Deus misericordioso, mas o pecado e o diabo não. A gente vai precisar entender que Deus é um Deus que nos perdoa, mas o pecado não. O pecado é tão sério que ele gera morte em mim e você. A consequência do pecado é a morte, e morte eterna. A gente acha que não vai dar nada, mas quem falou? E se der ruim? Eu não quero colocar medo em você. Na verdade, eu quero nesse momento que você trocasse um pouco do seu coração e entendesse que nós precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. De que se alimentar do Senhor, e nesse lugar de desfrutar da presença dEle, se alimentar nele, existe prazeres e delícias eternas. E que Ele é o maior bem, é o bem mais precioso que eu e você podemos ter na nossa vida. Se relacionar com o Senhor, meninos, não é coisa de menina. Se quebrantar na presença do Senhor, chorar para Ele, não é coisa de gente fraca e gente sensível. É coisa de gente que entendeu. É alguém que entendeu o verdadeiro amor de Deus. É alguém que foi capturado pelo Senhor. É alguém que tem a revelação do amor do Senhor e da satisfação que existe nele. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. O Senhor precisa apaixonar seu coração novamente, sabe? Você precisa trocar os seus hábitos durante a sua semana. Não dá só para você falar: não, eu não quero mais me alimentar de outras coisas, e deixar o seu estômago espiritual vazio. O Senhor, na verdade, está querendo preencher o seu coração com as verdades que Ele fala sobre você. O Senhor quer preencher o seu coração com conhecimento de quem Ele é. Quero desafiar vocês a valorizarem o que realmente importa. É buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. É buscar o reinado do Senhor, a ordem de Deus, o senhorio de Deus, acima de qualquer outra coisa. Porque quando você faz isso, todas as outras coisas entram em ordem. As nossas emoções entram em ordem. A gente não fica mendigando o amor dos outros. A gente não fica mendigando prazeres momentâneos. A gente não fica morto de fome como ficou Esaú, e trocou a presença e trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha momentâneo e passageiro. Nesse momento, quero que você feche seus olhos. Quais são os pratos, quais são os ensopados que você tem trocado, Senhor? Quais são os pratos de lentilha que você tem trocado a bênção de Deus, a vida de Deus, um relacionamento com o Senhor, e tem se abastecido dessas coisas que intoxicam a sua alma? Eu queria que você desse nome a essas coisas agora. Talvez seja mesmo a pornografia e a masturbação. Talvez seja mesmo você se entregar para pessoas e estar ficando com um monte de gente por aí. Talvez você seja a pessoa que está viciada em outras coisas, como drogas, como cigarros, cigarros eletrônicos. Talvez você seja alguém que esteja preenchendo a sua alma com bebidas alcoólicas. Talvez você esteja se preenchendo com um namoro, com um relacionamento que é fora de hora e da forma como não deve ser.
Talvez você esteja preenchendo o seu coração com compulsões que não te levam a lugar nenhum e só vão entupir a sua veia. Talvez você esteja preenchendo o seu coração com jogos, entretenimentos, séries que tem cenas que não tem a ver e não combinam mais com a sua nova natureza. Quais são os pratos de lentilha? Fale ao Senhor. Fale ao Senhor agora, abre aí a sua boca, ora a Deus agora. Fala: Senhor, eu tenho caído nisso, eu tenho trocado esse prato, a sua presença por um prato de lentilha, Senhor, e é isso aqui, e são esses os meus pecados, dá nome para eles. Deixa eu te contar uma parada. Jesus, Ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário e Ele morreu a nossa morte. Jesus Cristo foi aquele que morreu e tomou sobre si a consequência dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos viver uma vida eterna. Você pode entregar agora para o Senhor os seus pecados. Você pode entregar para o Senhor agora tudo que de alguma forma você tem trocado a presença dEle. Talvez você não tenha dado valor para a presença. Talvez você não tenha sido uma pessoa que se alimenta diariamente. Talvez você tenha sido uma pessoa que realmente tem trocado a presença do Senhor. Quais são os pratos de lentilha? Fale ao Senhor agora, enquanto a gente canta. Eu quero que você tenha esse momento com Deus. É onde eu quero estar. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais. Você pode dizer isso: só quero a ti, Senhor. Nada mais. Nós não vamos te trocar, Senhor, por um prato de lentilha. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos lá, declara isso. Declara o que te satisfaz de verdade. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos lá, declara o que te satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Yeshua chamamos, Yeshua te amamos, Yeshua te amamos, Yeshua te amamos.
Eu te amo, eu te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Eu te amo, eu te desejo, mais que o ouro, Yeshua. Eu te Em Apocalipse 2, a palavra fala: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas e em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso significa, estrelas tem a ver com as igrejas, e os candelabros de ouro tem também a ver com a igreja. Isso que significa, ele tem na mão, que ele tem o controle, ele é o Senhor da igreja, mas também ele diz que ele anda entre os candelabros. Isso significa que ele anda no meio das igrejas, ele passeia no meio das igrejas. A presença do Senhor é relacional, e ele está aqui nessa noite, e ele fala: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. O Senhor conhece isso em nós. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Jesus está dizendo para a igreja: você abandonou o primeiro amor. E ele continua dizendo: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Entenda o que o Senhor está falando para você. Ele está falando aqui: a igreja abandonou o primeiro amor, a paixão, aquilo que envolvia, e que não, antigamente a gente não trocava esse amor, esse relacionamento por nada, mas a gente tem trocado o primeiro amor. E ele fala: lembre-se da onde caiu. Onde foi que a gente trocou a presença e o relacionamento por um prato de lentilha? Onde foi que eu e você trocamos o nosso amor pelo Senhor? Foi talvez por um celular? Foi por vídeos? Sério que a gente tem trocado a presença de Deus por entretenimento barato, por ficar rolando a tela do nosso celular para cima e o Senhor esperando eu e você? Sabe, às vezes a gente se relaciona com Deus como a gente se relaciona com os nossos pais terrenos. A gente põe um fone de ouvido e sai fazendo um monte de outras coisas. Jesus fala: arrependa-se, lembra da onde você caiu e comece a praticar as obras que você praticava no início. Caso contrário, eu vou tirar a minha presença de dentro da igreja. Você já imaginou que a gente pode estar fazendo culto sem a presença de Deus? Você já imaginou que a gente pode estar vindo sexta após sextas
com um amor fajuto e mentiroso, e o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele não está em um lugar onde não existe amor. Ele não está em um lugar onde Ele é o primeiro amor. O primeiro amor é uma pessoa, gente. O primeiro amor é Jesus. E Ele quer que você se apaixone novamente por Ele. Eu quero orar para a gente terminar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos arrepender. Mostra para nós, mostra para cada um de nós onde a gente tem pecado. Talvez a gente tenha pecado com os nossos lábios, Pai, falando mal dos outros, fofocando, inventando mentiras, aumentando conversas, falando mal dos nossos amigos. Quais são os nossos pecados, Senhor? Mostra para nós. Ajuda-nos a nos lembrar onde foi que nós caímos, aonde foi que nós deixamos cair o primeiro amor, Senhor. Não retira de nós a Sua presença, não retira do coletivo a Sua presença, não retira da igreja edificando a Sua presença, Senhor. Que nós possamos ser tomados hoje por um profundo arrependimento e ser batizados de amor novamente pelo Senhor. Toma-nos com zelo pela Sua presença. Toma-nos com fortes ciúmes. Os ciúmes que vai proteger a nossa relação. Os ciúmes que não vai abrir concessões e não vai negociar o relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas com o coração fervendo de amor, com o coração queimando de paixão por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o único, exclusivo, que o Senhor seja supremo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Aleluia, aleluia. Você que é visitante, a gente quer ter um momento com você aqui na salinha. Não deixe de passar ali, a gente quer te dar um presente. É nóis. Uma feira de fome por Ti.